o amor de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade coisificada. Ou seja, o que isso significa? Hoje as pessoas amam coisas e usam pessoas, ao invés de ser o contrário, onde coisas deveriam ser usadas e pessoas deveriam ser amadas. Mas o que nós estamos percebendo é o inverso disso. Infelizmente, hoje a gente diz: eu amo esse carro, eu amo essa casa, nossa, eu amo esse doce, nossa, eu amo essa comida, nossa, eu amo esse negócio aqui, ó. E as pessoas mesmo, a gente está desprezando. Então, como mudar isso? Tem como isso mudar? Então, querido, nós precisamos rever um mundo onde o ter está sendo mais importante do que o ser. O ser sempre será mais importante do que o ter. Por quê, pastor? Porque a maneira como Deus nos vê, a maneira como Deus nos percebe é diferente da maneira como nós encaramos. Por um exemplo, as pessoas nos respeitam, nos valorizam, às vezes, não por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós podemos dar a elas. De contrapartida, em Lucas 12, no versículo 15, Deus foi enfático quando ele disse lá: abstenha-se de toda e de qualquer avareza, porque a riqueza de um homem não consiste na abundância de seus bens. Ou seja, Deus não te valoriza por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Então, esse de fato deveria ser a maneira como nós olharíamos e julgaríamos as pessoas, por aquilo que elas são e não por aquilo que têm. E qual o texto bíblico que mais definiria essa questão do amor? Um amor que não pede nada em troca, um amor que, pelo contrário, ele se dá. É o texto áureo da Bíblia, irmãos. É o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu aprendo aqui que o amor dá. O amor não pede nada em troca. Eu não amo você porque você me ama. Eu amo você porque o amor de Deus está em mim. E isso basta. O amor não é algo que a gente barganha. As pessoas nos amam por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós podemos dar a elas. Então está na hora de nós começarmos a rever isso. E o apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 15, quando ele declara: ainda que eu menos amado, amando-vos cada vez mais. Olha o que disse Paulo aqui, 2 Coríntios 12, 15, ele declarou: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa vida. Se mais vos amo, serei eu menos amado? Então Paulo não está condicionando o seu amor como moeda de troca. Ele está dizendo: eu amo vocês, independentemente se haverá um retorno ou não. O mundo que a gente está vivendo hoje, ele é assim: legal comigo, legal contigo. Paulo está dizendo: ainda que vocês me amem menos, eu amarei vocês ainda mais. Porque o amor de Deus é que é o pilar. O amor de Deus é que é o centro. O amor de Deus é que conta. Então, Deus nos amou de forma incondicional. Ele não me amou porque eu iria fazer tudo certo, ou porque eu iria aceitá-lo. Ele simplesmente decidiu me amar.
E porque ele me amou tanto, de uma maneira imensurável, de uma maneira que não dá para contabilizar, que a mente humana não comporta, ele se deu e se entregou a uma morte de cruz. Por que isso? Por amor. Se um de seus filhos estivesse correndo um risco e precisasse do seu coração, você doaria? Eu faria isso sem hesitar. E não ia analisar, mas meu filho é muito rebelde, meu filho é muito ruim, minha filha é muito desobediente, minha filha faz coisas que, que morra. Ninguém faz isso. Nessa hora, a nossa escala de valores muda, a nossa lista de prioridades também. O que está em jogo ali é o nosso amor, e ele é incondicional. É por isso que Deus, ao falar através de Paulo à igreja, ele vai dizer lá em Efésios: maridos, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, assim também vós. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o homem deve dar a vida pela sua mulher. Se tiver que botar num paredão a sua esposa ou você, não há nem o que discutir. Não, vai, eu vou. É esse amor aqui. É um amor que não se mede por palavras. É um amor que a gente o compreende pelas ações. Porque muitas vezes o nosso lábio está desconectado com as nossas ações. Estamos dizendo que amamos, estamos dizendo que valorizamos, mas as nossas atitudes e as nossas ações estão gritando o contrário disso. Então está na hora de nós revermos essa questão. Então o que é o amor? Em primeiro lugar, o amor não é troca. O amor não é uma moeda de troca. Eu simplesmente amo e pronto. Fulano, mas essa pessoa, ela te trata mal, essa pessoa fala mal de você, não importa. Eu amo ela incondicionalmente. O amor de Deus está em mim. E eu quero dizer para você que está aí me vendo agora, nada que você faça fará com que Deus lhe ame menos. Mas o que eu preciso entender nessa questão do amor, independentemente do que faço? Amar não é aprovar o comportamento. Há pessoas que pensam, não, ele me ama, então ele aceita tudo que eu faço. Não, não é isso que eu estou dizendo. Uma mãe que vai a um presídio visitar o seu filho, essa mãe ama esse filho? Ama. Ela aprova a sua conduta, a sua atitude? Não. Então logo entendo que o amor não está atrelado a eu aceitar o comportamento. Eu amo uma pessoa, mas eu posso discordar dela. Eu posso não concordar com as atitudes que ela está tendo. E isso, a minha discordância não significa que eu a ame menos. Amar, gente, não é aprovar um comportamento. Então nós amamos, mas eu não concordo com a atitude que essa pessoa está tendo. Então, o que nós precisamos aí como igreja começar a perceber? Amor não é troca e amor não é eu concordar com tudo que a pessoa faz. Eu posso amá-la e discordar. Amém? Então, isso aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem melhor representaria o amor? Qual é a maior representação do amor? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em 1 João, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4, olha o que a Bíblia diz sobre essa questão da representatividade do amor, de quem representa o amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, Deus é a representação clara do amor. Então, se você não ama, como Deus pode habitar em você? Como Deus pode estar em você? Então, não dá para desassociar. Então, a representatividade de Deus é porque Deus é amor. E eu demonstro ter Deus quando eu amo. Então, o que nós percebemos? Quem não ama, presta atenção nisso, ao seu irmão, a quem vê, como essa pessoa pode amar a Deus, a quem ele não vê? E essa não é uma opinião minha. É a própria Bíblia, é o mesmo texto do capítulo. Olha bem, 1 João 4, versículo 20. 1 João 4, 20 diz assim: se alguém disser, olha bem, se alguém disser, amo a Deus. Você já ouviu pessoas dizendo isso? Eu amo Deus, eu sou apaixonado por Deus, eu amo Deus. Mas odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, como você pode dizer que ama a Deus, mas você não consegue amar as pessoas que convivem com você na sua igreja, na sua família? Você está dizendo, não, eu amo Deus, mas você maquina contra alguém, você tenta derrubar uma pessoa. A Bíblia é enfática para dizer que o amor não faz mal. O amor não faz mal. O amor não prejudica. O amor não detrata. O amor não prejudica. A Bíblia diz, o amor não faz mal. Então, como eu posso dizer que eu sou um cristão verdadeiro e que Jesus é o meu Senhor, que Ele é meu Salvador, que eu amo Jesus, mas eu não estou conseguindo amar a minha esposa, eu não amo o meu filho, eu não estou amando o meu irmão na igreja, eu não consigo amar os meus vizinhos? O que eu quero dizer para você aqui nesse devocional de hoje é que esse amor de fato está ficando muito desgastado. Eu não sei o que você pensa, mas se nós não estamos amando as pessoas que nós estamos vendo, como poderemos amar a Deus a quem não vemos? Se eu não consigo me relacionar com as pessoas que estão ali todo dia comigo, como eu vou me relacionar com Deus? Deus é amor. E se a Bíblia está me mostrando que o amor não faz mal, então como alguém pode dizer que ama e fala mal do outro? Como alguém pode dizer que ama e maquina situações para derrubar alguém, para assumir a sua posição, para tomar o seu posto? Então isso não é amor. Não existe amor nesse negócio. Então o que nós precisamos começar a analisar? Eu estou amando ou eu estou gostando só? Eu só gosto. Porque hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Mas eu quero te lembrar uma coisa. E nós vamos ver aqui ainda durante essa devocional. Amar não é sentimento. Amar não é sentimento. Ah, eu vou me divorciar. Eu vou separar da minha mulher. Eu não amo ela mais. Ah, eu vou largar meu marido porque não amo ele mais igual eu amava. E quem foi que falou para você que amor é sentimento? Amor é uma decisão. Amor é um mandamento. O próprio Jesus disse isso aos seus discípulos. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Amar é um mandamento.
Não é, olha, ame se quiser. Não, 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 não. Ame. É mandamento. Amor não é sentimento. Por isso muitas pessoas se frustram. Porque elas estão confundindo sentimento com amor. Irmão, é bem verdade que durante a relação, esse sentimento que a gente dá o nome de amor aí, ele cresce e a gente quer estar sempre junto com a pessoa amada e é aquilo, mas isso aí se constrói. Amor é uma construção, é uma plantinha que a gente tem que regar todo dia. Todo dia você tem que ir lá e botar água. Porque quem ama, cuida. Quem ama quer ver o seu cônjuge bem, quer ver o seu parceiro bem, porque o amor não faz mal, o amor só faz bem. Então o que eu posso perceber aqui nesse segundo ponto é isso. A maior representatividade do amor é Deus, porque o amor se dá sem pedir nada em troca. Ele não disse, olha, eu vou morrer naquela cruz, mas você tem que me dar uma contrapartida. Não. Ele simplesmente amou e se entregou. Porque Deus amou, ele decidiu morrer por nós. Ainda que nós fôssemos os piores pecadores, assassinos, pedófilos, traficantes, maldizentes, traidores, desafeiçoados, desobedientes de pai, de mãe. Ele decidiu, eu simplesmente amo. Amar não é aprovar comportamento. Deus nos ama, mas ele não aprova o comportamento que nos afasta dele. É diferente. Agora, em terceiro lugar, o que representa para você o amor de Deus? Esse amor de Deus para você, ele representa o quê? Para mim, o amor de Deus é o ágape. É um amor profundo. É um amor que não dá para ser arrancado, ele está arraigado. É um amor de entranha. Não dá para tirar. Então é algo que, às vezes, falta o fôlego, não dá para explicar. Como a gente pode amar alguém que a gente não viu? Alguém que você não teve lá? Como explicar esse amor que nós temos por Deus? É porque o seu Espírito que habita em nós, ele nos impulsiona para Deus. Quando nós olhamos a declaração de Deus por nós, esse amor, logo de uma forma, vamos dizer aí, que comum, nós nos apaixonamos. E de repente essa paixão que o mundo mostra, que na mesma velocidade que ela vem, ela vai. Mas o amor de Deus é algo inexplicável. Você ama Deus porque, sei, eu simplesmente amo. Eu amo por aquilo que Ele é. Eu amo por aquilo que Ele fez por mim. Ainda sendo eu um pecador, um miserável, Ele me amou. Ele deu a vida dele por mim. O mínimo que eu posso fazer é viver para Ele. Então isso aí é o amor. É o ágape. Não dá para explicar. Jesus faz essa declaração acerca do Pai, e ele vai dizer do amor do Pai para com ele. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus falou assim: é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Ninguém tem o poder de tirá-la de mim. Eu espontaneamente a dou, para depois tornar a reavê-la. Sabe o que isso me mostra nas entrelinhas? Jesus está dizendo, meu Pai me ama. Meu Pai me ama. E esse amor me faz entregar.
Irmão, nós não temos dificuldade para entregar nada para alguém que a gente ame. Então, se você tem dificuldade de entregar sua vida a Jesus, é porque você não ama. Você gosta. Igual eu gosto de um bolo. De repente, olha, eu não estou mais gostando desse bolo, estou enjoado dele. Olha, eu gosto demais desse vestido. Mas de repente agora ele já saiu de moda. Então a gente doa ou joga fora ou dá para alguém, sei lá. Percebe? Mas quando a gente ama, a gente pula de ponta. A gente não espera uma contrapartida, a gente simplesmente ama. E Jesus está dizendo, é por isso que ele me ama, porque eu dou a minha vida. Eu não vou constrangi-lo a nem me pedir, eu simplesmente sei e eu me entrego. Eu me entrego. Quando eu e minha esposa, numa outra live que fizemos aqui, sobre relacionamento, nós falamos ali sobre alguns rapazes que são, com perdão da expressão que vou usar, são os imbecis, que dizem para as meninas, me dê uma prova de amor, transa comigo. Se você me ama mesmo, então transa comigo. Querida, se esse cara, se essa pessoinha aí atrela a sua prova de amor a uma transa com ele, você, irmã, merece coisa melhor. Por que você não diz para esse imbecil, porque eu não consigo achar um adjetivo melhor, até tenho, mas não posso falar? Diga a ele, me dê então a sua prova de amor. Case-se comigo primeiro. Casa comigo primeiro. Por que, irmã, você não diz para ele assim, ei, ame a minha alma primeiro e não o meu corpo? Porque nós nos apaixonamos pelas pessoas, muitas vezes é coisa de pele. E na mesma velocidade que vem, vai. Mas quando você se apaixona pela alma, quando você se apaixona pelo ser, por aquilo que aquela pessoa é, e não por aquilo que ela pode te dar, ah, querido, a questão sexual será apenas um complemento, mas não será o principal. Porque se o sexo é o mais importante na relação, e se um dia, por uma fatalidade do destino, você ficar doente e não puder mais ter relação sexual, acabou o casamento? Então esse casamento era só o corpo? Era só o sexo? Era só isso que contava? É só isso que existia? Então o amor é mais que sexo. O amor é muito mais do que isso. O amor é quando você consegue tocar a alma da pessoa antes de tocar o corpo primeiro. Então, querida, fica aqui minha dica para você. Se o cara quer se relacionar com você e ele não respeita você, porque isso para mim é um desrespeito, se ele não passa pelos caminhos legais, ele quer pegar atalho, vai por mim, esse homem não lhe merece. Você é uma princesa, você é chamada de a menina dos olhos de Deus. Você é preciosa aos olhos de Deus. Deus morreu naquela cruz para te dar vida. Então, se esse camarada só quer isso, daqui a pouco você será substituída por outra. Deus tem algo melhor para você. Você, minha irmã, não é test drive. Você não é um corrimão, você não é uma maçaneta. Você é uma joia preciosa aos olhos do Pai. E um homem de verdade, um homem segundo o coração de Deus, ele vai amar a tua alma antes de amar o teu corpo. Sabe o que me chama muita atenção na cultura judaica? Eu posso dizer isso porque meu pai é descendente de judeus.
Por isso, eu amo a nação de Israel, amo o povo de Israel, meu Salvador é judeu. O meu Deus, quando falou-nos a primeira vez, nos falou pelo hebraico, por isso eu sou apaixonado pela língua hebraica. Então o que me chama a atenção, dentro da cultura judaica, é que se você pergunta para um homem judeu, ele diz assim: eu não me caso com a mulher que amo, eu me caso com a mulher que eu irei amar. Percebe? Olha que coisa tremenda. Ah, eu me caso por amor. Não, ele se casa com a mulher que ele vai amar. Vai ver isso na cultura judaica para você ver que fantástico que é. Então nós podemos dizer isso aqui. O amor é ágape, ele é profundo. Está lá dentro. Não tem relação com o que está fora, mas com o que está aqui dentro. Então, ainda que os anos virão, e virão as rugas, os cabelos brancos, eu ainda continuarei apaixonado pela mulher, estou casado com ela, vai fazer agora, esse ano, 21 anos. Então não importa, ela é linda. Quem já teve a oportunidade de ver ela aqui nas lives comigo, já viu. Eu sou um homem privilegiado, porque eu sei que sou desprovido de beleza. Mas aquela mulher, ela conseguiu ver mais do que a minha aparência. Ela amou a minha alma, aquilo que eu sou. Embora eu acredite que ela goste de mim também pela minha humilde aparência, né? Mas vamos lá. O que eu quero que você entenda é que quando o amor é só no estereótipo, com os anos ele não vai se sustentar. Se alguém está apaixonado só pelo teu corpão, um dia a lei da gravidade vai chegar. O peso dos anos vai limitar. Então vai ser necessário muito mais do que uma aparência. Como já dissemos aqui em outras lives que fizemos, eu com minha esposa, o que eu acho interessante é que uma mulher pode atrair o homem nos 15 primeiros minutos pela sua beleza. Mas depois de 15 minutos, tem que ter algo mais do que só ser bonita. Amém? Tem que ter conteúdo. E o conteúdo está dentro, não está fora. Porque não adianta nada ser linda, uma Barbie, mas quando abre a boca, só o sangue de Jesus para ter poder. Me entendeu? Em quarto lugar, o que eu quero trazer aqui para você agora, em quarto lugar, é o seguinte. Como é o amor de Deus para com os seus filhos? Como é esse amor de Deus para os seus filhos, para com os seus filhos? Sabe como é que ele é? Ilimitado. O amor de Deus é ilimitado, não há limites. Sabe por quê? Porque ele não deve nada para ninguém. Você nunca vai conseguir amar ele mais do que ele te ama, mais do que ele me ama. Eu nunca vou conseguir amar mais a Deus do que Deus me ama. Porque o amor dele foi às últimas consequências. O amor dele foi a tal ponto que ele deu o filho dele por mim. Você daria seu filho por alguém, principalmente por um estranho? Por um assassino? Por um pedófilo? Por um traficante? Você vai dizer, é ruim, hein? Mas Deus foi a tal ponto, ele amou incondicionalmente. Lembro-te, amar não é aprovar comportamento. Eu amo uma pessoa e eu posso discordar dela. Eu posso amar 100% e discordar 100% das atitudes. Mas isso não faz com que eu a ame menos. Então o amor de Deus é um amor ilimitado.
E o interessante é que nós não o amamos primeiro. Eu não amei Deus primeiro. Ele primeiro me amou. Olha o que diz 1 João 4, de novo aí comigo. 1 João capítulo 4. Opa! 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Ele nos amou primeiro. Então Ele te amou primeiro. Você nem sabia quem Ele era e Ele já te amava. Davi, no Salmo 139, ele vai dizer, olha, quando eu ainda era uma substância informe, quando eu ainda estava sendo gerado, o Senhor já me conhecia. O Senhor já fazia planos para mim. O Senhor já me chamava pelo nome. O Senhor me amou. Pensa, irmão, que amor é esse? Que amor é esse? E nós, o que temos feito? Barganha, troca. Alguma coisa dá errado com a gente diz, Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, Deus me daria isso, Deus faria isso para mim. Irmão, é um exemplo muito simples, simplório. Mas se você der chocolate para o seu filho, toda vez que seu filho pede, daqui a pouquinho você vai estar orando a Deus para curar seu filho de um diabetes. Daqui a pouquinho seu filho está precisando de tratamento médico por questão de obesidade. Se nós dermos aos nossos filhos tudo aquilo que eles querem, a hora que eles querem, nós vamos destruí-los. Muitas coisas que Deus não dá a você, e Ele não dará a mim, não é porque Ele não nos ama. Pelo contrário, é porque Ele nos ama. Ele não vai dar. Ele não vai dar. Você quer ver um texto que expressa muito bem essa verdade? Está aqui em Romanos, no capítulo 8. Vamos lá comigo. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Olha o que diz a Bíblia. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que esse versículo aqui está dizendo é uma verdade. Ele está dizendo, olha, que eu e você não sabemos orar como convém. E é por isso que o Espírito Santo intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou simplificar aqui, vou tentar te explicar isso da maneira mais simples para você entender, tá? É muito mais do que isso que eu vou explicar, mas o tempo não dá, mas a grosso modo é isso aqui que eu vou te dizer. Seria o mesmo que você dissesse assim, Deus, eu estou precisando de um carro, Senhor. Um carro vai facilitar a minha vida. Ô Deus, me dá um carro aí, libera para mim um carro, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso de um carro. Como eu não sei orar como convém, o Espírito Santo vai interceder agora a Deus por mim. E ele vai dizer para Deus da seguinte maneira, ó. Pai, ele realmente precisa de um carro? Precisa. Pai, um carro vai facilitar a vida dele. Vai facilitar, vai. Mas, Pai, nós sabemos que essa não é a prioridade para ele agora. Ele está pedindo um carro, mas a prioridade para ele agora não é carro. A prioridade dele agora é essa aqui. O carro pode vir lá no futuro, a gente pode dar esse carro para ele depois, mas essa não é a prioridade.
porque oramos pedindo o que não precisamos. E aquilo que deveríamos não queremos. Por isso o Espírito Santo vai encaminhar as nossas prioridades de forma correta. O apóstolo Tiago, também aqui me vindo à memória, ele vai me lembrei aqui, Tiago, capítulo 4, se não me trai aqui a memória, deixa eu conferir lá para citar certinho para você. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Tiago 4, versículo 2 e 3 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes. Olha bem, nada tendes, porque não pedis. Agora, olha o 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes ou para esbanjardes em vossos próprios deleites. Então está aqui. Eu não recebo porque não peço. Quando eu peço, não recebo porque peço errado. Porque eu peço pensando só no meu próprio umbigo. Porque eu peço pensando apenas em mim. Quando nós pedimos a Deus algo, quando o coletivo vai ser abençoado através daquilo, é algo que Deus vai olhar com outros olhos. Então, meu irmão, o amor de Deus é isso, ele é ilimitado. Ilimitado. E nós precisamos parecer com esse Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz assim: tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, pela primeira vez foram os discípulos chamados cristãos. Sabe o que é cristão? Pequeno Cristo. Sabe por quê? Porque eles se pareciam com Jesus. Porque Jesus é amor. Você se parece com o Deus que você prega? Querido, pense nisso. Se você se parece com o Deus que você prega, talvez as pessoas não estão aceitando a Cristo, porque esse Deus que você expressa com a sua vida não é o Cristo da Bíblia, não é o Cristo das Escrituras, não é o Cristo que está sendo anunciado aqui. Porque o que está aqui, ele é amor. Faremos a diferença nessa geração quando começarmos de fato a nos amar uns aos outros. A nos amarmos. Em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, tem algo extraordinário. João 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Olha o que ele abriu aqui no versículo 34. Novo mandamento. Amar é mandamento, não é sentimento. Eu decido amar a minha esposa. Eu decido amar os meus filhos. Eu decido ser fiel a eles. Amar é uma decisão. Porque se for sentimento, você vai se frustrar demais. Se você tratar isso como uma moeda de troca, você vai se frustrar demais. Conta-se uma história que um homem chegou para o pai e disse: pai, eu não amo mais a minha mulher. E eu quero matá-la. Eu quero
acabar com a vida dela. O senhor me ajuda? Aí o pai disse, claro, meu filho, eu amo muito você. Você quer matar a sua esposa? É claro que eu vou te ajudar. Só que nós vamos ter que fazer um negócio diferente primeiro. Aí o filho, o que, pai? Todo mundo sabe que vocês dois vivem em pé de guerra. Se essa mulher aparecer morta, na hora vão falar que foi você e você vai para a cadeia. É isso que você quer? Claro que não, eu só quero matar essa miserável, eu não quero ir para a cadeia. Então o pai falou, então eu tenho um plano aqui. A partir de hoje, isso não pode ser, meu filho, da noite para o dia. É isso que você quer mesmo? É. Então seu pai te ajuda, mas com uma condição. Pode falar, pai. Tem que ser nos meus termos, você não vai questionar. O senhor vai me ajudar? Vou. Então eu aceito. E o pai disse para ele assim, olha, nesses 3 meses, você vai começar a ajudar essa mulher nas tarefas dela da casa. Você vai abrir porta do carro para ela. Você vai falar, por favor, obrigado. E você vai tratar ela como uma rainha. Porque quando as pessoas começarem a ver o seu tratamento com ela, quando ela morrer, ninguém vai suspeitar de você. E depois de 3 meses, você vai começar a botar esse pozinho aqui todo dia, no almoço e na janta dela. Você vai botar um pozinho que eu vou te dar, sem ela ver. Com 3 meses ela vai ficar muito doente e vai morrer. Fechou? Fechou. Então o rapaz começou a ajudar ela. Ela lavava a louça, ele secava. Ela varria a casa, ele passava o pano. Ela varria e passava pano, ele tirava a poeira. Ele começou, por favor, meu amor, bom dia, levava o cafezinho na cama, ele ia para o trabalho, deixava um bilhetinho na geladeira, a mulher mais linda da minha vida. 3 meses passaram, ele começou a botar o pozinho na comida dela. No 4º mês, 5º mês, ele procura o pai dele. Pai, preciso conversar com o senhor. E o pai diz, o que foi, meu filho? O que está acontecendo? E ela, já está ficando doente? Ele falou, não, pai, o negócio é o seguinte, olha, ela está sendo uma mulher tão extraordinária para mim, ela está sendo a mulher que eu sempre sonhei. O pai, não quero matar ela mais não, como é que nós vamos fazer esse remédio que nós estamos pondo lá? O que esse remédio vai fazer com ela? Pai, eu descobri que ela é a mulher da minha vida, eu estou apaixonadaço por ela, pai, eu amo ela muito, eu quero ela feliz, eu quero ela bem. Como é que a gente faz agora, pai? Me ajuda aí, como é que nós vamos resolver isso? E o pai abriu um sorriso e disse, filho, aquele remédio, aquele pozinho branco, aquele é pó de arroz, meu filho, que eu soquei um arroz lá, fiz um pó. Eu sempre soube, filho, que o problema nunca foi a sua esposa. O problema sempre foi você. Nos seus modos, no seu trato. E é assim que a vida é, meu filho. Se a gente distribui ódio, ingratidão, ignorância, é o que a vida vai nos trazer de volta. Quando você começou a tratá-la bem, ela tratou você bem imediatamente? Ele falou assim, não. Mas com o tempo ela também não foi mudando o trato, ela não foi mudando? Foi. Pois é, meu filho, ela mudou a reação dela em relação à sua mudança. A sua mudança, filho, provocou mudança nela. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nós queremos mudar as pessoas ao invés de mudar a nós mesmos. Nós queremos pôr as pessoas dentro da nossa caixinha, dentro da nossa forminha, e nós queremos que as pessoas se adequem ao nosso estilo, ao nosso modus operandi. Mas essas pessoas só vão mudar a partir da nossa mudança. Mude o mundo mudando primeiro você. As coisas só vão mudar quando você mudar. A circunstância à sua volta só vai mudar se você mudar. Nada vai mudar se você não mudar. Amar é mandamento. Decida amar incondicionalmente, como ele assim nos ensinou. Em 5º lugar, e eu vou ter que me apressar aqui, porque o meu tempo está estourando. 5º lugar, o amor de Deus é paradoxal em relação ao mundo.
é um oposto, é água e óleo. Porque no mundo, as pessoas são amadas por aquilo que elas são. É? Não! No mundo, as pessoas são amadas por aquilo que elas têm. E não por aquilo que elas são. Você vai em algumas empresas aí o cara vai, olha, esse aqui é o diretor. Oi, diretor, tudo bom? Esse aqui é o prefeito. Oi, senhor prefeito, tudo bem? Ah, esse aqui é o chefe, não sei o quê. Olha, como é que vai o senhor, tudo bem? Esse aqui é o faxineiro da empresa. E aí, beleza? É assim ou não é? É claro que é. Quando eu fui pastor da Igreja Batista Memorial, em Cataguases, nós tínhamos um programa na Rádio Melodia. Era transmitido os cultos da igreja pela Rádio Melodia nas quartas-feiras e no domingo noite. E no sábado, de 9 às 10, eu tinha um programa na rádio. E no domingo, das 2 da tarde, das 14 às 16, nós tínhamos um programa na Rádio Melodia. E devido às pessoas só ouvir minha voz, as pregações da igreja e etc., e não me ver, elas ligavam, olha pastor, o senhor vem pregar aqui na nossa igreja, o senhor vem fazer uma série de conferência aqui, porque já tem um ano que nós acompanhamos o programa do senhor aí, que era o nome do programa, era até Palavra de Vida, aqui pela Melodia, e nós gostaríamos que o senhor viesse aqui à nossa igreja e ministrasse. O senhor vem? Eu falei, vou com o maior prazer. Quanto que o senhor cobra? Eu falei, eu não cobro nada, eu prego Jesus. E beleza, aí eu fui para pregar nessa igreja. E as pessoas da minha igreja lá, que eu era pastor, pastor, nós vamos com o senhor. E fretaram um ônibus. E fomos nós para essa cidade para eu pregar lá, né, nesse lugar. E quando chegamos, eu fui o primeiro com a minha esposa a descer do ônibus. E aí algumas pessoas estão assim, olhando, procurando dentro do ônibus. E aí uma irmã falou assim, pastor Wesley já veio, ele está aí? Aí eu falei assim, já, sou eu. Aí a mulher fez assim, é o senhor que é o pastor Wesley? Eu falei, sou eu com essa cara aqui, ó, sou Joe. Porque na cabeça deles eles criaram uma outra imagem, né? Mas chegou lá com essa cara. Fazer o quê? Então você percebe que às vezes as pessoas te amam pela sua aparência? Ou se apaixonam a partir de uma ideia? E quando vem a realidade, o cenário muda? Mas ó, foi uma bênção lá, tá? Pregação, culto, voltei lá várias outras vezes depois desse dia. Mas o que a gente percebe no mundo é que hoje as pessoas estão amando mais a aparência. E quando você descobre o conteúdo, você se frustra. Porque você foi enganado pela propaganda. Nossa, essa mulher é linda. Mas ela é ignorante, ela é mal educada. Faz ela se tornar feia. Talvez a pessoa é até desprovida de beleza. Mas ela é uma pessoa tão pra cima, ela é tão legal, ela é tão educada que faz ela ficar bonita. Porque é assim. Porque é assim. Então, meu irmão, no mundo as pessoas são amadas não porque elas são, mas por aquilo que elas têm. O mundo é assim. Mas o mundo de Deus não. Ele te ama por aquilo que você é. Porque o que nós podemos dar para Deus, irmão? Vamos falar a verdade? O próprio salmista Davi declarou, o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu vou pagar os votos que fiz, eu vou honrar Ele com a minha vida, embora seja muito pouco. Por mais que você e eu façamos alguma coisa, por mais que eu e você nos esforcemos, a nossa salvação vai ser pela graça. E graça é um favor que nós não merecemos. Nunca vai ser pelo esforço. Nunca vai ser porque a gente é legal, porque a gente é bom. É porque Ele nos ama. É
porque Ele nos ama. Tem pessoas que nos tratam de acordo com aquilo que nós temos, mas Deus não é assim. Deus te ama por aquilo que você é e não por aquilo que você tem. Quando Jó perdeu tudo, ninguém respeitava mais Jó. Ninguém respeitava Jó mais. Todo mundo desprezava. Porque o respeito advinha pelas suas posses, pela sua condição. Quando ele perdeu tudo e ficou doente, ninguém respeitava mais Jó. Leia a história dele. Jó 30, versículo 9 e 10. Jó 19, do 13 ao 16. Ninguém respeitava mais o Jó. Onde está teu coração, meu irmão? Ame as coisas do alto e nada impedirá o teu corpo de chegar lá. Um corpo glorificado, transformado. Ame as coisas desse mundo. E tudo que você terá vai terminar com seu último suspiro aqui também. Sexto lugar. Por que devemos amar ao próximo como a nós mesmos? Por que eu devo amar meu irmão assim como eu me amo? Porque ninguém deseja o mal para si, não é verdade? Eu desejo que hoje eu quebre a perna. Eu desejo que hoje eu me lasque na vida. Não, eu desejo que hoje seja o melhor dia da minha vida. E eu quero receber hoje as melhores notícias. Eu quero que hoje tudo para mim dê certo. Então é isso que eu desejo para o meu próximo. Quando eu vejo um pastor pregando, eu falo: Senhor, abençoa a vida desse homem. Sustenta ele. Fortalece ele, que ele cresça. Que ele seja um homem de bem, que ele impacte a geração dele. A minha obra, irmão, não vai ter valor algum se o amor de Deus não estiver em mim. Em 1 Coríntios 13, Paulo disse: olha, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens, se não tiver amor, isso não serve para nada. Não serve para nada. Porque tem muita gente que é altruísta. Tem muita gente que é liberal. E isso não significa que ela ame. O que Paulo está dizendo é isso aqui. Ainda que eu faça isso, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado vivo, ainda que eu venda tudo que eu tenho e dê tudo para os pobres, se não tiver, se o amor não for o agente que impulsiona isso, isso não serve para nada. Porque tem um monte de gente que é caridoso, que é gente boa, mas não ama. Então isso não adianta, isso não significa nada. Sétimo lugar. Eu quero encerrar. Eu quero dizer para você, o amor nunca faz mal. O amor só faz bem. O amor só faz bem. Sétimo lugar. Como deve ser o amor de um pai para um filho? Como que tem que ser o amor de um pai para um filho? Vamos pegar a Bíblia como referência? Vamos para Provérbios comigo. Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19. Nós vamos ver isso aqui. Versículo 18. Provérbios 19, versículo 18 diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Tem gente que acha que amar é espancamento. Não, o pai que ama, ele corrige o filho. O pai que ama, ele põe limites para o filho. O não, presta atenção nisso, que eu estou encerrando. O não do mundo é proibição. Quando o mundo diz não, ele está te dizendo que você está proibido. O não de Deus não é assim. O não de Deus é uma cerca diante de um abismo. O não de Deus é cuidado. O não de Deus é por amor. O não do mundo é não e pronto. Um pai que põe limites para o filho é um pai que ama esse filho. Um pai que diz para o filho: é até aqui, filho. É porque esse pai ama. Pai que não dá limite para filho não ama o filho coisa nenhuma.
Porque amar é impor limites. Amar é você dizer, para toda ação haverá uma reação igual e oposta. Isso é amar. Amar é decretar limites. É até aqui. Daqui para cá vai ter consequência. Pai que faz tudo que filho quer, esse pai não ama o filho. Esse pai vai ver no futuro a desgraça desse filho. Porque amar é corrigir. Não acredita em mim? Então vamos para Hebreus. Abra lá comigo Hebreus. Eu gosto sempre de falar nas devocionais. Eu não tenho opinião. Está escrito, acabou. Então olha o que diz Hebreus, capítulo 12. Olha bem. Hebreus, capítulo 12. Eu quero a parte aqui que Deus vai falar sobre o fator disciplinar por amor. Olha bem. Hebreus, capítulo 12. Vou pegar o contexto do 4 e a leitura eu vou fazer rápida. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, ou seja, fala com vocês. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Então quem ama corrige, quem ama impõe limite. Quem ama açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de qual todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filho. Olha aí que coisa forte, hein? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigem por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O pai corrige o filho que ama. Se você não ama seu filho, você deixa ele fazer o que ele quiser. E depois, pai, não reclama, você vai passar vergonha, porque esse menino, quando crescer, vai te envergonhar diante da sociedade, diante da igreja, diante de Deus. Porque você não ensinou esse menino a ter limites. Essa que é uma verdade. Esse menino não tem limite. Cuidado. É o que nós estamos vendo aí hoje. Quem ama deve demonstrar respeito. Se você não respeita uma pessoa, então você não ama essa pessoa. Porque se nós respeitamos, nós então estamos dizendo, eu lhe respeito porque lhe amo. Lhe respeito porque lhe admiro. Lhe respeito porque é mais que um sentimento. Eu amo você, eu decidi isso. Quero concluir dizendo, a ninguém, Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor em que Cristo os amou. É bem verdade que hoje a gente
deve o padeiro, supermercado, Casas Bahia, Ricardo Eletro, pá, deve todo mundo. Mas não estamos devendo o amor. E a Bíblia aqui foi enfática em Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, exceto o amor em que Cristo vos amou.